Era 1968, um ano que ficaria marcado na história. Um frio se instalou no norte da Califórnia, um frio que não era apenas climático, mas também emocional. Não era a brisa fresca da Bahia, mas um medo crescente. Uma sombra havia emergido, o assassino do Zodíaco, um nome que logo se tornaria sinônimo de terror. Esse nome, um apelido arrepiante escolhido pelo próprio assassino, logo seria gravado nos anais da história criminal, ecoando através das décadas. Ele aterrorizou a área da Baía de São Francisco, deixando um rastro de sangue e medo por onde passava. Seu motivo? Desconhecido. Suas vítimas? Aparentemente aleatórias, sem padrão claro. A única conexão entre elas? O cartão de visitas arrepiante deixado nas cenas do crime, uma mensagem provocativa para a polícia e o público, desafiando-os a decifrar seus enigmas. O caso do Zodíaco não era apenas sobre assassinato, era sobre a erosão da segurança, o medo que espreitava em plena luz do dia, transformando a vida cotidiana em um pesadelo. O assassino se movia como um fantasma, misturando-se às multidões, sempre um passo à frente, sempre fora de alcance. Seu reino de terror deixou uma marca indelével na psique americana, um lembrete constante da vulnerabilidade. Ele se tornou um lembrete arrepiante da escuridão que pode espreitar sob a superfície da vida cotidiana. Uma presença sinistra que ninguém podia ignorar. Parecia um personagem saído de um filme de terror, só que bem real, e muito mais assustador. Assombrando os pesadelos dos moradores da região, uma sombra que nunca desaparecia completamente. A onda de assassinatos confirmados do Zodíaco começou em 20 de dezembro de 1968, marcando o início de um reinado de terror que deixaria a Califórnia em estado de choque. David Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16, estavam estacionados na Lake Herman Road, um conhecido ponto de encontro de casais. Eles estavam apenas começando a explorar seu relacionamento. O jovem casal nunca viu a figura sombria se aproximar, uma presença sinistra que traria um fim trágico à sua noite. Tiros quebraram o silêncio da noite, ecoando pela estrada deserta. David foi encontrado morto no local. Betty a poucos metros de distância, ambos vítimas de um ataque brutal e sem sentido. Meses depois, em 4 de julho de 1969, Darlene Ferran, de 22 anos, e Michael Majot, de 19, estavam curtindo uma noite romântica no Blue Rock Springs Park, em Vallejo. Eles não sabiam que estavam prestes a se tornar parte de uma série de crimes infames. Um carro parou ao lado deles. Tiros irromperam. Darlene morreu no local, enquanto Michael lutava por sua vida. Michael, apesar de ter sido baleado várias vezes, sobreviveu milagrosamente, tornando-se uma testemunha vital para a investigação. Ele se tornaria uma testemunha crucial, fornecendo descrições que ajudariam a polícia a traçar o perfil do assassino. O ataque mais ousado do Zodíaco ocorreu em 27 de setembro de 1969, chocando a comunidade. Cecelia Shepard, de 22 anos, e Brian Hartnell, de 20, estavam fazendo um piquenique no lago Berryessa, no condado de Napa, aproveitando um dia tranquilo. Um homem vestido com uma fantasia encapuzada se aproximou deles, transformando seu dia pacífico em um pesadelo. Ele brandiu uma arma e um símbolo arrepiante, um círculo com uma cruz que se tornaria seu cartão de visitas, um emblema de terror. Ele amarrou e esfaqueou o casal, deixando uma cena de horror e desespero. Apenas Brian sobreviveu ao ataque brutal, carregando cicatrizes físicas e emocionais. A última vítima confirmada foi Paul Stein, um motorista de táxi de 29 anos, cuja vida foi tragicamente interrompida. Em 11 de outubro de 1969, ele pegou um passageiro em São Francisco, sem saber que seria sua última corrida. O passageiro atirou na cabeça dele, pegou sua carteira e um pedaço da camisa de Paul, um ato de violência fria e calculada. O assassino então calmamente foi embora,
desaparecendo na noite da cidade, deixando um rastro de medo e incerteza. Uma cidade que, até então, se considerava segura, agora se encontrava à mercê de um assassino frio e calculista, mudando para sempre a sensação de segurança de seus habitantes. O silêncio de um assassino é perturbador, mas o Zodíaco não buscava o silêncio, mas um diálogo distorcido, uma forma de comunicação que espalhava medo e confusão. Ele ansiava por notoriedade, reconhecimento, e queria que todos soubessem de seus atos. Ele começou a enviar cartas para jornais, cada uma mais perturbadora que a anterior. O San Francisco Chronicle, o San Francisco Examiner e o Vallejo Times Herald se tornaram participantes involuntários de seu jogo macabro. Suas cartas eram arrepiantes, cheias de ameaças e enigmas. Ele se gabava de seus crimes em detalhes meticulosos, descrevendo cada ato com uma frieza assustadora. Ele provocava a polícia, alegando ser mais inteligente, sempre um passo à frente, desafiando-os a capturá-lo, como se estivesse brincando de gato e rato com as autoridades, debochando da sua incapacidade de capturá-lo, aumentando a tensão a cada nova carta. Mas o aspecto mais assustador de suas cartas eram as cifras, códigos que desafiavam a compreensão. Ele afirmava que essas mensagens codificadas continham a chave para sua identidade, um enigma que ninguém conseguia resolver completamente. As cifras se tornaram uma obsessão para decifradores de códigos amadores e profissionais, todos tentando desvendar o mistério. Uma cifra conhecida como a cifra 408, por seus 408 caracteres, foi decifrada por um professor e sua esposa, revelando uma mensagem perturbadora. A mensagem era arrepiante, mas revelava pouco sobre a identidade do assassino, mantendo o mistério vivo. Outras cifras, incluindo a infame cifra 340, permaneceram sem solução por décadas, desafiando até os melhores criptógrafos. As mensagens do Zodíaco, uma mistura de confissão, bravata e quebra-cabeças enigmáticos, se tornaram um testemunho arrepiante de seu desejo por reconhecimento e sua psique distorcida. Era como se ele quisesse ser lembrado, transformando seus crimes em um jogo doentio, um legado de terror e mistério. O caso do Zodíaco se tornou um labirinto de becos sem saída e pistas falsas. Centenas de suspeitos foram investigados, cada um aparentemente promissor, apenas para desaparecer na névoa da incerteza. Arthur Leigh Allen, um ex-professor com um histórico de violência e uma obsessão doentia por crianças, tornou-se o principal suspeito. Ele possuía um relógio com o símbolo do Zodíaco, usava o mesmo tamanho de sapato que uma pegada encontrada na cena do crime, e até escrevia palavras incorretamente como o Zodíaco. Mas evidências cruciais, como análise de caligrafia e impressões digitais, nunca o ligaram definitivamente aos crimes. A falta de evidências concretas prejudicou a investigação. O Zodíaco era um fantasma, deixando para trás pistas tentadoras, mas nunca o suficiente para garantir uma condenação. O caso esfriou. Anos se transformaram em décadas, os arquivos acumulando poeira, a identidade do assassino permanecendo um mistério assombroso. Como um enigma sem solução, o caso do Zodíaco continua a intrigar e aterrorizar, uma lembrança constante da fragilidade da segurança e do poder da obsessão. Em 31 de março de 2006, o estudante universitário Brian Shaffer saiu com amigos em Columbus, Ohio. Brian, um brilhante e popular estudante de medicina, estava ansioso por uma pausa nos estudos. Mas, com o passar da noite, Brian desapareceu. Ele nunca mais foi visto. Apesar de anos de investigação, incontáveis pistas e os esforços incansáveis da polícia, o destino de Brian permanece um mistério. A falta de respostas apenas alimentou especulações e intrigas, transformando seu caso em um enigma assombroso. A história de Brian é uma tragédia para sua família e amigos,
que suportaram anos de angustiante incerteza. Como alguém pode simplesmente desaparecer no ar, deixando tão poucas pistas? Essa pergunta tem assombrado investigadores e cativado a imaginação do público. As sessões a seguir irão mergulhar nos detalhes deste caso perplexo, explorando os eventos que antecederam o desaparecimento de Brian, a investigação subsequente e as várias teorias que foram propostas para explicar seu sumiço. Na noite de seu desaparecimento, Brian Shaffer estava em um rolê de bar, com amigos na área de South Campus Gateway, em Columbus. Ele começou a noite no Ugly Tuna Saloon, um conhecido ponto de encontro de estudantes. Testemunhas se lembram de ter visto Brian se divertindo, conversando com amigos e outros clientes. Ele parecia feliz e relaxado, sem mostrar sinais de angústia ou comportamento incomum. Imagens de segurança deste bar mostram Brian saindo sozinho por volta da meia-noite. Ele fez um telefonema para sua namorada por volta da 1h30 da manhã, dizendo que estava voltando para o Ugly Tuna Saloon. Brian foi visto pela última vez em imagens de segurança no Ugly Tuna Saloon por volta das 2h da manhã, conversando com duas mulheres do lado de fora do bar. As imagens o mostram entrando novamente no bar, mas ele nunca mais é visto saindo. Apesar de uma extensa revisão das imagens, os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência de Brian saindo do bar. Como Brian poderia simplesmente ter desaparecido de um bar lotado sem que ninguém percebesse? Esta pergunta tem assombrado investigadores e detetives amadores por anos. A investigação sobre o desaparecimento de Brian Shaffer começou quase imediatamente. A polícia entrevistou seus amigos, familiares e colegas de classe, na esperança de descobrir alguma pista que pudesse levar ao seu paradeiro. Eles também revistaram seu apartamento, seu computador e seus registros telefônicos, mas não encontraram nada de incomum. Apesar da extensa cobertura da mídia e de uma recompensa oferecida por informações, nenhuma pista confiável surgiu. A polícia investigou cada dica e boato, mas todos levaram a um beco sem saída. Anos se passaram e o caso esfriou. Ao longo dos anos, houve vários supostos avistamentos de Brian Shaffer em todo o país. No entanto, nenhum desses avistamentos foi verificado e Brian continua desaparecido. Um dos aspectos mais intrigantes do desaparecimento de Brian Shaffer é a gravação de segurança do Ugly Tuna Saloon. A filmagem mostra claramente Brian entrando no bar, mas não há registro dele saindo. Os investigadores revisaram meticulosamente horas de filmagem, mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Brian saindo do bar. O bar tinha apenas uma entrada e saída, que era coberta pela câmera de segurança. A filmagem também foi revisada por especialistas, que confirmaram sua autenticidade. O mistério em torno da filmagem levou a várias teorias, que vão do plausível ao bizarro. A falta de respostas no caso de Brian Shaffer alimentou inúmeras teorias e especulações. Algumas teorias sugerem que Brian deixou o bar voluntariamente, talvez depois de conhecer alguém ou decidir começar uma nova vida. Essa teoria costuma ser associada ao fato de Brian ter perdido a mãe recentemente. Outros acreditam que Brian pode ter sido vítima de um crime. A possibilidade de ele ter encontrado alguém com más intenções naquela noite foi considerada pelos investigadores. Essa teoria é reforçada pelo fato de o corpo de Brian nunca ter sido encontrado e não haver nenhuma atividade em suas contas bancárias ou cartões de crédito desde seu desaparecimento. Outra teoria está ligada à obra que estava sendo realizada no Ugly Tuna Saloon na época do desaparecimento de Brian. Alguns acreditam que Brian pode ter caído acidentalmente em uma área de construção dentro do bar e que seu corpo está escondido dentro da estrutura do prédio. Apesar de anos de investigação e incontáveis horas gastas analisando evidências, a questão do que aconteceu com Brian Shaffer naquela noite fatídica de 2006 permanece sem resposta. A falta de um desfecho tem sido incrivelmente difícil para a família e os amigos de Brian, que tiveram que lidar com a incerteza e a dor de seu desaparecimento por mais de uma década. O caso continua a fascinar e frustrar tanto as autoridades quanto os detetives amadores. O mistério que cerca seu caso
serve como um lembrete gritante de que, mesmo em uma era de vigilância constante, as pessoas ainda podem desaparecer sem deixar rastros. A história de Brian é um exemplo arrepiante de como a vida pode mudar rapidamente. É uma história que continua a ressoar com pessoas em todo o mundo, que são cativadas pelo mistério e tocadas pela tragédia de seu desaparecimento. O desaparecimento de Brian Shaffer teve um profundo impacto em sua família, amigos e na comunidade. Serve como um lembrete arrepiante de que mesmo em ambientes aparentemente seguros e familiares, o inesperado pode acontecer. O caso de Brian também destacou os desafios enfrentados pelas autoridades ao investigar casos de pessoas desaparecidas. Apesar da passagem do tempo, o caso de Brian permanece aberto e os investigadores continuam a ter esperança de que novas informações venham à tona. Sua história foi apresentada em inúmeros podcasts de crimes reais, programas de televisão e fóruns online, mantendo sua memória viva. O mistério duradouro em torno do desaparecimento de Brian Shaffer serve como um testemunho do poder da esperança e da determinação inabalável daqueles que se recusam a deixar sua memória se apagar.